Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Samuel 15. É a palavra de dízimos e ofertas da Elaine. Até parece que a gente combinou, até parece que ela sabia, porque parece até que foi uma introdução. Porque ela disse assim, trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas é um ato de amor, assim como obedecer, ter fé. E realmente, obedecer a Deus é um ato de amor. Porque muitas vezes não é fácil. Não é fácil obedecer ao Senhor. Às vezes a gente escuta a voz de Deus e a gente até consegue obedecer. Mas e quando Deus fala com o outro, trazer algo para a gente? Aí às vezes a gente fala, será que é de Deus mesmo? Mas isso é um argumento para que a gente possa não obedecer. Eu trouxe essa palavra na primeira vez que eu tive a oportunidade de ministrar num culto de mulheres aqui, quando ainda era TPM. E quando a pastora convocou algumas mulheres e disse, o mês de março será o mês das mulheres. Todas as mulheres que vão estar responsáveis por trazer a palavra no mês de março. Eu já sabia que ela ia me chamar, né? Aí eu fiquei pensando, o que eu vou levar? A gente pega as nossas anotações, mas o que eu vou falar? E aí eu falei, será que é errado eu levar alguma palavra que eu já levei? Mesmo que foi no TPM, bastante gente não estava aqui, porque foi no começo, tinha poucas mulheres. Eu acho que das que estavam aqui, acho que só tem 4 mulheres que estavam aqui no dia. Daí eu fiquei assim meia... E aí Deus usou a vida da Cirlei no sábado. Sem saber nada, chamou e disse assim, Rosane, preciso confessar algo para você. Essa palavra eu trouxe já tem mais de 1 ano. E ela disse assim, você lembra aquela palavra que você trouxe sobre obediência? Você não tem noção como aquela palavra falou comigo. Você não tem noção como aquela palavra foi um tapa na minha cara. E aí eu falei, já entendi, Deus. Era a confirmação que eu precisava. Final do culto das mulheres, outra irmã me chamou e falou a mesma coisa. Eu falei, amém, então vamos acrescentar mais coisas, porque no dia era para mulheres, né? Hoje é para todos nós, para a igreja. Vamos lá. Então, disse Samuel a Saul, envio-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subi o Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde homem até mulher, desde meninos até bebês, desde bois a ovelhas, desde camelos a jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus, ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vós não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag e ao melhor das ovelhas, das vacas, da segunda parte de sorte, dos cordeiros e da melhor parte que havia. E não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível eles destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se
contristou e toda a noite o clamou a Deus. E de madrugada, Samuel encontrou a Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu, o Senhor, executei a palavra do meu mestre. Então disse Saul: que balido, pois de ovelhas é este que escuta aos meus ouvidos, e esse mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxemos, porque o povo perdoou a melhor parte das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: portanto, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquile. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, o rei de Amaleque, os amalequitas, e os amalequitas destruí tudo. Mas o povo tomou de despojo ovelhas, vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: porventura o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Pai. Mais uma vez de estar aqui e trazer a palavra que o Senhor tanto fala aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, Pai, que hoje eu seja a boca do Senhor aqui nessa igreja. Que não seja eu, que não seja a Rosane, mas sim aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor não precisa de mim, mas que se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o coração dos meus irmãos seja hoje um terreno fértil para receber, Deus, essa semente, Pai, vinda direto do céu. Então, Deus, me usa, Pai, conforme a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus, amém. Eu escolhi esse tema: obedecer é melhor que sacrificar. Porque essa história relata exatamente isso. Antigamente, né, quando o povo ele era cruel, idólatra, né, que fazia as coisas erradas, que o exemplo aqui são os amalequitas, era assim que Deus punia eles. Ele ia lá e destruía tudo. A ordem era: destrua tudo. E assim Deus fazia. E os obedientes iam lá e obedeciam. Hoje não. Hoje, pelo sacrifício e a obediência de Jesus, nós somos poupados desse sacrifício pela misericórdia que Deus tem pelas nossas vidas. O verso 15, ele fala na segunda parte exatamente isso. Da desobediência de Saul. Porque a ordem era: vai lá e destrói tudo. E aí o que ele fez? Ele trouxe a Agag, ele trouxe a melhor parte, os melhor boi, melhor ovelha, melhor tudo. E ainda disse: ah, Deus, eu não matei, eu matei todos os amalequitas, capturei o rei, fiz tudo do meu jeito, mas para a tua honra, para a tua glória. Quantas vezes a gente, na nossa caminhada, a gente não faz isso? Quantas vezes? Eu posso falar por mim, muitas vezes. Eu fiz coisas e falei: para a honra e glória de Deus, mas não era para a minha própria vaidade. Muitas vezes eu fiz isso. Quando Deus vem e fala com a gente, nos confronta, a gente tem a oportunidade de mudar. Mas quando a gente não dá a oportunidade de Deus vir e falar com a gente, como que a gente vai mudar?
E a única coisa que Deus sempre pede de nós, o primeiro passo que Ele sempre pede de nós é obediência, não é sacrifício. Deus, Ele não pede sacrifício. A palavra de Deus fala, vem como você está. Ele pede obediência, venha. Ele não te pede para sacrificar nada. Ai, abandona tudo. Depois que você estiver perfeito, você vem. Não, Ele não pede sacrifício. Mas através daquilo que a gente vai recebendo de Deus, a gente começa a ver que aquilo não faz mais parte da nossa vida. E é óbvio que por obediência a Ele, a gente vai abandonando alguns hábitos. É igual eu falei, a gente faz muitas vezes muitas coisas e fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas é para a honra de Deus, como Saul fez. Deus, Ele sempre será, Ele foi, Ele é e Ele sempre será o mesmo. O caráter dele nunca vai mudar. Ele vai continuar sendo justo, Ele vai continuar sempre esperando de nós o melhor e a nossa obediência. Como eu falei que parecia que a Elaine e a gente tinha combinado, que eu coloquei aqui. Obedecer a Deus é um ato de amor. E o ato de amor não é a gente vir aqui, cantar canções bonitas, que falem do amor dele. Não é a gente vir aqui e falar palavras bonitas, orar bonito, falar bonito com o irmão, subir aqui em cima e falar de uma forma bonita. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus é entregar tudo de nós para fazer o melhor para Ele. Amar a Deus é obedecer Ele, mesmo que isso nos custe algo de nós mesmos. E amar a Deus também é colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Toda palavra que sai desse altar, ela tem um peso. Começa o peso em nós, porque ela vem de lá, passa em nós para que chegue à igreja. Então, ela tem um peso sobre as nossas vidas. Então, assim, se a gente é obediente, se a gente coloca em prática tudo aquilo que nos é ensinado, para que ter sacrifício? Deus, Ele vem, o prazer de Deus é nos abençoar. Não é nos punir, não é nos corrigir, é nos abençoar. Amar a Deus é obedecê-lo, é honrá-lo, é não vir... Amar a Deus não é você vir aqui no culto e sentir arrepios, e chorar, e, sabe, assim, e receber o batismo do Espírito Santo. Isso é uma consequência. Amar a Deus não é isso. Amar a Deus é você vir se entregar de todo o coração. Óbvio que quando a gente faz isso de todo o coração, a gente recebe a boa parte do Espírito Santo. Só que às vezes, o que adianta a gente vir aqui e fazer tudo isso que eu falei? Aí chora, aí recebe, aí sapateia, aí fala em línguas. Não que isso é errado, eu não estou criticando. Mas o que adianta a gente vir aqui dentro, seus crentes, aqui dentro, seus perfeitos, e aí acaba o culto, entra no carro, estapeando o filho assim, ó, batendo boca com o marido, ou entra na frente dos filhos e fala, que palavra, meu Deus do céu, o que eu fui fazer na igreja hoje? Não gostei daquela pregadora, aquela guria se acha, não gostei do jeito dela. O que adianta? Isso é amar a Deus? Não é, porque não é isso que Deus espera da gente. Ele espera da gente, como eu disse, obediência. Deus, Ele leva muito a sério obediência. Eu até anotei vários versículos, porque eu falei, talvez se der tempo eu vou ler todos os versículos. Gente, tem muito versículo na Bíblia que fala sobre obediência. E por que isso? Por que fala muito sobre obediência? Porque nós, os cristãos, somos quem mais tem dificuldade em obedecer. A gente é quem mais tem dificuldade, porque os argumentos fazem com que a gente não obedeça. Domingo, o pastor Márcio falou algo que eu anotei e achei muito interessante. A Esther não queria dançar o prelúdio. E aí, ela, não sei se emburrou, não sei, mas ela não dançou e foi lá para dentro. E aí, acabou que ela não dançou, e aí o pastor ali no fundo foi, conversou com ela e ministrou. E ela disse assim, mas eu não gosto de dançar o prelúdio, eu não queria dançar o prelúdio. E a fala do pastor Márcio entrou no meu coração. E é muito real isso. O pastor Márcio disse assim para ela, ministrando ela, nem sempre nós vamos fazer o que nós queremos. Muitas vezes a gente precisa nos submeter e fazer aquilo que nós não gostamos e que nós não queremos.
Só que quando a gente nos submete a fazer algo que nós não gostamos, mas da melhor forma possível, para a honra e glória de Deus, Ele vai nos honrar. E aí a gente vai ter oportunidade de fazer aquilo que a gente gosta. De verdade, eu não gosto de estar aqui. Se puder passar toda vez, eu vou passar. Só que um dia eu fui confrontada. Um dia Deus falou para mim: você me pede tantas coisas e eu te dou tantas coisas, por que eu te peço para você ir lá e usar o dom que eu te dei e você não quer? Porque assim, eu subo nervosa, mas vocês estão vendo que eu falo demais. Eu subo muito nervosa, mas agora eu já estou aqui, ó. Então, é um dom de Deus falar, é um dom de Deus. Que o falar seja de Deus, né? Ou para Deus, não das pessoas. E quando Deus falou isso comigo, eu falei, nossa, é verdade. Porque tem pessoas que não falam. Pessoas que usam a língua dos sinais. E talvez o sonho delas era só conseguir olhar e falar, oi, tudo bem? E a gente que tem a oportunidade de falar, às vezes não quer falar da palavra de Deus, que nos abençoa. Mas por quê? Porque os argumentos não deixam que a gente fale. Gostaria que vocês abrissem em João 14. Como eu disse, a Bíblia tem muitos versículos que falam de obediência. E esse capítulo em especial, ele fala disso que eu disse, que obedecer é um ato de amor. Em João 14, 15 diz, se me amardes e guardareis os meus mandamentos. Aí pula lá para o 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. 23. Jesus respondeu e lhe disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas o meu Pai que me enviou. Essa é a verdade. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Quem ama a Deus, faz aquilo que Ele pede. Quem ama a Deus, não tem dificuldade em obedecer. Por que eu disse que nós, os cristãos, temos dificuldade de obedecer? Por conta dos argumentos. Porque a gente, às vezes, sempre está cheio de si, e aí, quando a gente está cheio de si, a gente é bom de argumento. A parte de Saul, onde ele foi cobrado, Deus cobra, mas eu não pedi para você trazer nada, eu não pedi ovelha, eu não te pedi nada, eu só te pedi, vai lá e acaba com tudo, porque eles eram maus. Mas Saul desobedeceu. E aí, o que ele fala? Ah, mas eu peguei o melhor para Deus, eu peguei as melhores ovelhas, as melhores bois, os melhores camelos, os melhores, para oferecer de sacrifício para o Senhor. Mas Deus não pediu isso. Ele não pediu isso. E nós? Quando Deus fala com nós, quando Deus olha para a gente e fala assim, perdoe. Será que a gente vai lá e perdoa? Muitas vezes não. Às vezes quando Deus fala, vai lá, perdoe, Deus nos pede perdão. Aí a gente fala, ah, Deus, mas só eu sei o que eu passei. Ai, Deus, mas só eu sei o que eu aguentei. Deus, só eu sei o que eu ouvi daquela pessoa. Mas Deus pediu, perdoe. Aí Deus pede para você, entrega algo. Ah, Deus, mas me custou tanto, tem que entregar agora. Ai, só eu sei o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu ralei para ter isso. Deus, me custou. Olha, me custou meses de emprego, agora eu vou ter que dar. Custou tanto, eu lutei tanto para conseguir. Um exemplo disso, que eu trouxe no culto das mulheres, que graças a Deus hoje eu sou curada com isso, mas para mim era um problema.
Porque muitas vezes Deus falava para mim, entrega, entrega. E eu não me entregava. Depois eu ia embora mal, eu ia embora com peso, porque Deus mandou e eu não dava. Um exemplo, sapato. Eu dei esse exemplo de sapato no dia que eu trouxe a palavra. Eu já tive muito sapato, hoje não mais tanto. E meu marido até falava assim, para que tanto sapato, tem nem onde guardar? Fica enfiando lá no quarto do menino. Fica lá guardando tudo no quarto do menino. E uma vez eu estava no culto, e uma irmã sentou do meu lado, e ouvindo a palavra, e Deus começou a ministrar. E aí eu olhei para o pé dela, isso na outra igreja onde eu congregava, era uma igreja humilde, eu olhei para o pé dela, e aí eu olhei para o meu, e aí eu olhei para o dela, e Deus falava, tira a sua sandália e dá para ela. E eu fiz exatamente isso. Deus, era a sandália dos meus sonhos. Deus, essa sandália foi cara. Deus, eu não vou fazer isso. E aí eu levantei, de verdade, eu troquei de lugar. E Deus falava, dá a sandália para ela. Enquanto eu não tirei do meu pé e eu não entreguei a sandália para a pessoa, Deus não parou de me incomodar. Eu não conseguia prestar atenção no culto. E eu tirei assim, de verdade, com uma dor no meu coração. E dei a sandália. E eu lembro que ela falou para mim que quando ela saiu de casa, ela tinha falado para Deus que ela estava com vergonha dos calçados que ela estava indo. Mas que ela ia, porque Deus sabia o motivo que aqueles calçados estavam daquele jeito. Porque a caminhada dela com Deus era longa. E quando eu tirei e eu entreguei o sapato para ela, a reação dela foi melhor do que eu estar calçada com o sapato. Eu acho que eu fiquei mais feliz de ter tirado o sapato e dado para ela do que ela ter recebido. Passou uns dias, uma amiga da minha prima ligou para ela e falou, vem aqui que eu tenho umas coisas para te dar. E a minha prima foi, chegou lá, a mulher deu um saco. Ela só pegou, enfiou no carro e foi embora, ela não abriu o saco. Quando ela abriu o saco, era um saco de calçados, daquela marca Schutz. As mulheres aqui conhecem, é uma marca cara. E a minha prima calça 34 e eu calço 35. E os calçados todos eram 35. Nenhum serviu na minha prima. E eu fiquei com a maioria dos calçados para mim, de uma marca cara. E eu falei, meu Deus do céu. E eu lembrei. E é isso, Deus fala, entregue. Mesmo que custou. Mesmo que era dos seus sonhos. Se Deus está falando, obedeça. Porque Ele tem algo melhor, maior, para nos dar e nos abençoar. Maridos, amem as suas esposas. Mas a minha esposa é goteira. Minha esposa é o dia inteiro. Minha esposa fala demais. Minha esposa não sei o quê. Deus não fala. Tipo, ame ela se ela for uma boa esposa. Deus só fala, ame as suas esposas. Tá ouvindo, Wesley? Esposas, submetam-se aos seus maridos. Mas meu marido não me ouve. Meu marido trabalha demais. Meu marido não tem um tempo de qualidade comigo. Eu falo um negócio, entra aqui, sai aqui. Deus não pede isso pra gente. Se Ele nos ouvir, se Ele nos presentear, não. Só submetam-se aos seus maridos. Filhos, presta atenção, meu filho. Obedeçam os seus pais. Mas a minha mãe me envergonha na igreja. Mas a minha mãe quer me beijar lá na porta da escola. Mas a minha mãe conta minhas coisas em cima do altar. Mas Deus não está falando nada disso. Só está dizendo, obedeçam os seus pais. E nós, pais, amem os seus filhos. Aí às vezes a gente pode pensar, mas eu já dou de tudo. Tudo que eles querem eu faço. Tudo que eles me pedem eu me sacrifico e dou. Eu dou até o que eu não posso dar. Só que assim, quem é mãe de filho pequeno, principalmente aqui no culto, às vezes é mais fácil a gente pegar e dar o celular para o filho, para que o filho deixe a gente prestar atenção no culto. Às vezes é mais fácil a gente estar em casa e falar, vai lá assistir lá a televisão, toma aqui o meu celular. É muito mais fácil. O dia está atarefado, a gente estava conversando agora no começo do culto, eu e a Paula, a gente falando, parece que não dá tempo de fazer nada. Sabe, assim, a gente acorda cansado, a gente passa o dia inteiro cansado e a gente vai dormir cansado. E aí a gente que tem filho, principalmente quem tem filho pequeno, às vezes ainda fala, meu Deus, eu tenho que dar atenção para esse menino, para essa menina acelerada, que é agitada, que não para. Então vou dar o celular que ela vai ficar ali quietinha. Não façam isso.
E isso é uma estratégia de Satanás para roubar os nossos filhos de nós, para roubar os nossos filhos da presença dele. E eu fui muito ministrada quando Deus falou isso comigo, porque a Ana Luísa, ela tinha 5 anos, ela já tinha um celular. Eu fui ter meu primeiro celular com 18 para 19 anos. E eu falei, meu Deus, 5 anos a menina já tem um celular. O celular dela estragou. E aí eu falei, ela vai querer que arruma ou ela vai ficar enchendo o saco para pegar o nosso. Não. O celular dela está lá estragado, faz 3 anos. Ela não pediu para arrumar. E enquanto ela não pediu, eu não vou arrumar. Porque não tem feito falta para ela. Ah, porque eu sou a mãe perfeita? Não. Mas eu tenho me esforçado. Meu filho está ali, ele é prova disso. Eu tenho me esforçado para dar tempo para os meus filhos. Eu tenho me esforçado para ter tempo de qualidade com eles. Esse ano, eu fiz um café lá em casa para mulheres e fiz uma dinâmica. E aí, nessa dinâmica, era para a gente colocar coisas, escrever coisas que a gente tinha deixado de fazer e para que a gente voltasse a fazer novamente. E eu guardei o meu na minha Bíblia. E aí, passou uns dias, eu estava lendo. E uma das coisas que era assim, voltar a ler a Bíblia com o meu filho. Porque a gente tinha um propósito de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em menos de 1 ano. E aí eu chamei ele, eu achei assim, ele vai falar, ai mãe, lê Bíblia. 14 anos quer ficar lendo Bíblia? Não quer ficar jogando, quer ficar no celular. E aí eu falei, ele não vai querer. E quando eu chamei ele, ele falou, vamos, e a gente começou a ler. E aí a Gabi e o Joab fizeram um grupo de leitura da Bíblia com os teens. E aí ele veio e falou, mãe, a Gabi e o Joab fez o grupo e agora eu vou ter que ler com eles? Eu falei, mas eles estão lendo aonde? Mãe, eles estão começando agora. Aí eu falei, não, a gente está adiantado, explica para eles, a gente está adiantado na leitura. Aí ele fica assim no grupo, mãe, olha, eles leram tantos, mas mãe, a gente já está em tal livro, em tal capítulo, hoje. E aí eu tenho colhido os frutos disso, desse tempo de qualidade com os meus filhos. Eu vou me emocionar, porque falar dos meus filhos me emociona. Mas hoje, na realidade, ontem eu estava lá em casa e nós já havíamos lido. Nós já passamos de 1 Samuel. Então ele leu e ele entendeu. E aí ele falou, mãe, você vai ministrar o quê? E aí eu falei, filho, aquela passagem. E eu só expliquei a passagem. Ele, nossa, que legal. Ele, poxa, eu queria tanto ouvir a sua ministração. Eu queria tanto ouvir a senhora pregar. Mas eu estou escalado na salinha para ajudar na salinha. Aí ele falou, será que é errado eu pedir para a pastora para mim não ficar? Eu falei, não ficar é errado, mas você pedir para fazer uma troca na escala, pode. E ele ligou para a pastora e pediu para que ele pudesse ouvir eu ministrando hoje, porque ele falou, eu vou entender a palavra, porque eu já li, mãe. Eu falei, amém, ele pediu. Daí a pastora falou, não, eu troca você e a Manu fica. E hoje, quando a gente chegou aqui no culto, antes de sair de casa, ele falou assim, mãe, hoje quem vai ficar na salinha, no lugar da pastora, é o irmão Ricardo. Mãe, é a primeira vez que ele fica. Você vai ficar chateada se eu não assistir a sua pregação e ficar lá na salinha auxiliando ele? Porque eu sei que a palavra ele vai saber dar, mas ele vai precisar de um ajudante esperto para pegar água, para ajudar as crianças, e eu acho que eu vou ser mais útil lá. Eu falei, filho, faz o que você sentir no seu coração. E aí, quando ele chegou, a Manu disse, não, João, a gente trocou, eu vou ficar lá para você. O irmão Ricardo não vai ficar sozinha. E aí, ele está ali. E aí, isso para mim é colher frutos desse tempo. É quando Deus fala, ame os seus filhos. E amor é cuidado, é atenção. Então, quando eu tiro um tempo de qualidade, eu obedeço a Deus e tiro um tempo de qualidade para os meus filhos, mesmo que seja só para sentar do lado, só para conversar e só para ouvir eles, óbvio que a gente vai colher os frutos. Deus fala e nós argumentamos para justificar a nossa obediência. Porque os argumentos nos aliviam da desobediência. Como eu dei esses exemplos, quando Deus pede algo e a gente não quer obedecer, mas a gente argumenta, parece que a gente, entendeu que não é que eu não quero obedecer, é porque agora eu não posso. Não é que eu não quero fazer o que Deus quer, é que agora eu não posso. Então, que nós possamos estar mais atento à voz de Deus. Gostaria de chamar o ministério de altar já. Que nós possamos nos submeter à vontade de Deus. Mesmo que a vontade dele nos custe algo. Mesmo que a vontade dele não seja a nossa vontade. Como o pastor disse domingo,
faça a vontade de Deus, que Ele vai te ouvir. E naturalmente a sua vontade vai acontecer, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos dar as coisas, em nos guardar, em nos cuidar. Então por que nós não vamos ter prazer em obedecer a Ele? Obedecer é melhor que sacrificar. Às vezes a gente não entende, mas quando a gente obedece, a gente usufrui daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Obedecer a Deus é um ato de amor. E às vezes, Deus só quer que a gente ame o nosso próximo. Deus só quer que a gente dê a quem nos pede. Às vezes, Deus só quer que a gente perdoe quem nos feriu. Às vezes, Deus só quer que a gente dê mais oportunidades. Às vezes, Deus só quer que nós sirva mais. Às vezes, Deus só quer que nós possamos pedir perdão. Porque às vezes pedir perdão é difícil. Então, assim, eu não sei qual área da sua vida você tem argumentado com Deus. Eu não sei qual área da vida de vocês precisam deixar de colocar um empecilho, um argumento à frente. Mas vocês sabem. E Deus também sabe. Então, eu gostaria que vocês colocassem de pé. Enquanto o ministério de altar entoa mais essa canção, gostaria que vocês cantassem esse louvor junto, porque esse louvor é um louvor conhecido. Esse louvor é o louvor que nós lemos. E enquanto o ministério de altar toca essa canção, peça para que o Senhor te revele. Revele aquilo que você tem argumentado, porque às vezes a gente argumenta coisas que nem é por maldade, às vezes a gente argumenta tão no automático, a vida é tão corrida que a gente vive tão no automático, que a gente começa a argumentar coisas assim. Deus fala, vai para a igreja. Ai Deus, mas eu estou tão cansado hoje. Faz igual meu marido, vem, senta ali no culto quietinho e dorme na presença de Deus. Sabe, porque muitas vezes ele vem, ele senta ali. Às vezes o cansaço toma conta. E de verdade isso não é vergonha, porque ele poderia estar lá em casa, descansando e dormindo e argumentar com Deus, dizer, Deus, eu estou tão cansado hoje. Deus, a minha vontade é dormir. Mas ele não faz isso. Mesmo que ele venha e cochile aqui no culto, mas ele está aqui. Ele se sacrifica. Como eu disse, Deus não quer sacrifício. Mas quando nós sacrificamos a nossa vontade para agradar a Ele, é óbvio que Ele vai nos abençoar. É óbvio que Ele vai se inclinar e nos olhar. Às vezes Deus, Ele não nos abençoa, não é porque Ele é mau. Às vezes é o nosso orgulho, o nosso ego que impede de receber a bênção de Deus. Então que nesse momento vocês peçam para que Deus direcione vocês e fale ao coração de vocês aquilo que vocês têm argumentado com Deus.
a guardar os teus mandamentos, Deus. Nos ajude, Pai, a deixar os nossos argumentos de lado, Jesus, para te obedecer, a deixar as nossas desculpas de lado para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor tem para cada um de nós é melhor, é maior do que aquilo que nós pensamos e que nós queremos. Então, Deus, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a compreender a Tua vontade, a compreender aquilo que o Senhor quer e o Senhor já tem para cada um de nós. Deus, nos ajude, Pai, a ser obedientes à Tua palavra. Nos ajude, Deus, a ser obedientes ao nosso pastor. Deus, nos ajude a ser obedientes ao nosso discipulador, Deus, porque muitas vezes, Pai, eles falam e a gente não quer ouvir. Muitas vezes a gente vai, Deus, contra a Tua vontade quando a gente desobedece, Pai. Então, Deus, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a cumprir aquilo que o Senhor já tem determinado. Deus, às vezes nós não sabemos o que é, então nos mostra, Deus, se revele a nós. Pai, nos ajude a ser obediente ao que diz aqui na Tua palavra, porque se a gente conseguir entender, Deus, e obedecer o que está aqui, nós sabemos, como essa canção diz, o Senhor se revelará a nós. Então, Deus, em nome de Jesus, se revele a nós, para que a gente possa ouvir e entender, Deus, a Tua palavra. Deus, que nós possamos, Pai, a cada dia, Pai, ser mais atentos à doce e suave voz do Espírito Santo. Deus, que nós possamos cada dia, Pai, em nome de Jesus, estar atento à Tua vontade. Obedecer não é fácil, mas é um ato de amor. Amar ao Senhor, Deus, muitas vezes não é fácil, mas que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, nos dar, Deus, essa força para que nós possamos seguir e fazer aquilo que o Senhor tem determinado para cada um. Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse culto e por essa oportunidade. Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha e abençoe cada um que está aqui. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor fale com cada um que está aqui. Se tem pessoas que têm argumentado com Deus e deixado de fazer aquilo que o Senhor quer, que o Senhor venha e fale, Deus, em nome de Jesus ao coração. Que tudo aquilo, Pai, que é falado, que é revelado, que é ensinado, mesmo que seja difícil, com Teu amor, com Teu carinho, com Teu cuidado, nós possamos, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Deus. Muito obrigado, Deus. Obrigada por tudo, obrigado por essa noite. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um resto de culto, um resto de noite abençoado, em nome de Jesus.